A CNRD condenando o Vasco a pagamento milionário para um rival brasileiro. Tem a lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco anunciou o Spinelli através de suas redes sociais e conseguiu regularizar Cuiabano do boletim informativo diário. Dessa maneira o Cuiabano fica à disposição para a partida contra o Bahia. Ao longo do dia o Vasco pretende também conseguir a inscrição do Spinelli para que ele se torne alternativa para o técnico Fernando Diniz. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de falar sobre o Vasco, condenado pela Câmara Nacional de Resolução e Disputas numa briga com o Atlético Mineiro. O Galo recorreu à Câmara Nacional de Resolução e Disputas para receber o dinheiro da venda do Paulo Henrique. E o Vasco acaba de ser condenado ao pagamento de 4,5 milhões de reais. Importante registrar que, por ter entrado na recuperação judicial, a tendência é que o Vasco consiga uma forma bastante mais tranquila para fazer a quitação desse dinheiro. Essa é a 4ª decisão favorável ao Galo em disputas contra o Vasco na CNRD. Antes, o Vasco já havia perdido por conta do empréstimo não pago ao Atlético pelo próprio PH, além das transferências do Maurício Lemos e do Jair. Somando essas 4 cobranças e as pendências cruzmaltinas com o Atlético, giram na casa dos 16 milhões de reais. Parte dessa grana já vem sendo paga. Para de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou e marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Admar Lopes pode ser considerado um dos melhores diretores executivos do Brasil? Sim, sim, sim. E o mais maluco é que estão faltando resultados para o Vasco, mas a melhora do time ela é muito clara, na minha opinião, depois da primeira janela de contratações, que foi a da metade do ano passado, e essa janela de fim de ano. Né? Entre todos os reforços,
O único que me decepcionou de fato foi o Matheus França, que era alguém que eu esperava bastante. Outros caras que eu não conhecia surtiram bastante efeito. Eu acho o Inestrosa uma baita aquisição. O Brenner eu tenho alguma dúvida, eu quero ver um pouquinho mais. Ontem perdeu um caminho de gols. O Spinelli é uma reposição legal para o Verratti, um jogador mais jovem e que chega pela metade do preço. O Cuiabano é ótimo lateral e o Vasco se antecipa, né? Antes de perder o Piton, já traz o Cuiabano, Andrés Gomes, enfim, eu acho o trabalho. E olha que eu nunca falei com o Admar, tá? Acho o trabalho dele bastante interessante. Esquece o Alan, mas aparecendo muita especulação sobre negociação avançada entre o Vasco e o Arambarri. Essa informação foi publicada, acho que pelo NFT. O problema é que o Arambarri, que é um volante uruguaio, ele é titular no time dele, né? Tem contrato só até metade do ano, mas o time tá brigando na parte de baixo. Não botei muita fé nessa história não, tá? Não gostei mesmo. Não botei muita fé, quer dizer. Perguntando sobre algo novo no Vasco, eu nem consegui me aprofundar, mas o que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Pedrinho e ao Felipe é de que a conversa com o filho, com o enteado da Leila Pereira, né? E filho do Zé Roberto Lamarck, ela teria dado uma esfriada, tá? Não consegui a confirmação ainda no pessoal do Vasco, estou tentando entender as condições. E aí até surgiu, antes dessa minha apuração, uma outra notícia de que criaram uma entidade para tratar sobre o fair play financeiro aqui, né? Uma organização. E entre as coisas, essa possibilidade de o enteado da Leila comprar a SAF do Vasco feriria, causaria, ela iria ferir o estatuto que foi criado, né? Porque você não pode ter um clube ou ser presidente de um clube e algum familiar seu estar à frente de outro clube, né? E aí um enteado entra como um familiar. Santiago Sousa do Racing no Vasco, vou atrás dessa não tem informação, vamos ver se eu consigo resposta. Rafaela Pequena e Cola, cadê o 03? Está em casa. Quem são o zagueiro e o volante fechados com o Vasco? Fábio Matias na troca do Diniz? Não, deixa assim. Não que o Fábio Matias também seja a última bolacha do pacote, mas é que pro Vasco tá ruim, né, cara? O Diniz tem, nos últimos 10 jogos de brasileiro pelo Vasco, uma vitória, um empate e 8 derrotas. A de ontem não foi uma derrota, né? Um empate com a Chapecoense com gol de derrota, um gol no final, contra uma Chape que vai brigar na parte de baixo da tabela, enfim, eu consigo entender o torcedor vascaíno. E até entendo que o Diniz teve seu papel importante em uma série de coisas, né? Nicola, e sobre a troca entre o Talisca? Vamos lá, sobre o troca-troca entre o Talisca. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe só até junho. E especialmente se o Fenerbahçe não conseguisse avançar na contratação de um centroavante, pelo que eu pesquisei na internet durante a live, com pouquíssimo tempo para ver, até porque eu estou aqui respondendo a vocês, o que se dizia é que se o Fenerbahçe não conseguisse comprar um centroavante, o Talisca teria papel muito importante nessa reta final de temporada para o Fenerbahçe, com direito, inclusive, a uma proposta de renovação de contrato, tá? Então o Fenerbahçe vai tentar renovar o contrato do Talisca, que vence em junho. O Talisca já havia sinalizado para clubes brasileiros que a aventura dele no exterior estava perto do fim, que ele voltaria ao Brasil a partir de julho. Então, aquele que apresentasse o melhor projeto para ele nesse primeiro semestre, o contrataria. Vamos ver como é que essa história vai funcionar daqui para frente. Fenerbahçe que enfrenta o Nottingham Forest na Liga Europa, tá? No campeonato turco, o time é o segundo colocado, são 46 pontos contra 49 do Galatasaray. O Trabzonspor tem 42, já está um pouco mais distante, né? Então dá para dizer, eu imaginar que a briga vai ser mesmo entre Galatasaray e Fenerbahçe, tá bom? Beleza? Perguntando sobre Talisca no Vasco, cara, eu acho que hoje os favoritos para contratar o Talisca são Bahia e Corinthians pela relação afetiva, o Corinthians é o time do coração dele e o Bahia o time que o revelou, e o Flamengo que monitora o Talisca já há algum tempo, tá bom? Minha família, mais um giro de notícias do Vasco da Gama para você acompanhar tudo e não perder nenhum conteúdo. Peço humildemente para dar o like, se inscrevendo no canal, ativando também o sino das notificações para receber sempre informações atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala do Clube de Regatas Vasco da Gama e vocês podem ficar à vontade para ouvir a notícia a hora que você quiser, quando quiser e quando puder. Tem o link no comentário fixado aí do Mercado Livre, né, que você pode comprar a camisa do Vascão, tá?
é um link de afiliado do próprio canal, além de você ter também na tela durante o vídeo da notícia um QR Code, só você apontar a câmera do seu telefone para lá que você vai ser direcionado e estará comprando a camisa do Vascão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!